Olá, pessoal, bom dia, bom dia. Entrei nessa live surpresa agora, nessa transmissão, para falar de uma coisa bem importante que eu tenho acompanhado com algumas pessoas e que pode ser também a sua dificuldade. Nessa semana eu atendi uma mulher e ela me falava sobre os seus problemas, sobre as suas dificuldades, dificuldades que ela enfrenta com o filho. E E durante esse tempo ela disse assim: Olha, as pessoas têm me aconselhado, elas me dizem para eu abandonar, para eu deixar de lado, para eu viver a minha vida, porque afinal de contas ele já é maior e ele pode se virar sozinho. E ela disse assim: Mas isso não é o que eu sinto no meu coração. Não é isso que eu tenho vontade de fazer. E depois de nós conversarmos e passarmos algumas orientações bem pontuais para ela disse assim: Eu disse, olha. E acompanhado disso, você vai começar agora a orar pelo teu filho. E você vai começar a declarar palavras de bênção, aquelas que você nunca declarou sobre a vida dele, aquelas palavras, né, de repente que você acabou falando coisas ruins, lançando palavras de maldição, você agora vai começar a declarar o contrário. E aí ela falou uma coisa bem interessante. Ela disse o seguinte: Eu falo de Deus o tempo todo, eu tenho Deus na minha boca e tudo o que eu vou falar, tudo que eu vou conversar com as pessoas, eu sempre digo, não, confia em Deus, olha, eu acredito em Deus. Ela disse, mas quando eu vou orar, quando eu vou falar com Deus, eu não consigo. Ela disse, às vezes eu entro no meu quarto e eu não consigo falar com Deus, eu não consigo fazer a minha oração. E esse problema ele é muito comum e talvez você também sinta isso. E aí é interessante que a palavra de Deus ela diz o seguinte. Eu falei para ela assim, olha, qual que é a tua dificuldade? Ela falou, não consigo falar, parece que eu me sinto sozinha. Eu falei para ela assim, olha, você sabe o que você quer? Ela disse, sei. Eu falei, você sabe escrever? Sei. Eu falei, então tá, então nós vamos usar um método diferente. E nós vamos começar a trabalhar isso, né? Nós vamos começar a praticar isso. Até que você consiga, se sinta então ali, né, na presença de Deus, sentindo a presença de Deus e falando com Ele, fazendo a sua oração. E aí a palavra de Deus ela diz assim, em Gálatas capítulo 3 diz, quero apenas, no versículo 2, quero apenas saber isso de vós, recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Você recebeu o Espírito Santo de Deus não é pelo que você faz, não é porque você é alguém muito santo, ou porque você quase não peca, ou porque você de repente cumpre toda uma doutrina e pratica tudo aquilo que dizem ser rituais ou práticas que te aproximam de Deus. Não é isso. A palavra diz assim, olha, aquele pois que vos concede o Espírito, que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Não é a lei que vai determinar a nossa vida com Deus. Não é a lei que vai determinar o quanto nós somos íntimos, próximos de Deus. É pela fé que as coisas acontecem na nossa vida. E aí eu disse para ela assim, olha, então você vai começar agora. E eu vou passar isso para você. Você que não consegue orar, você que não consegue entrar na presença de Deus, você que não consegue, sabe, se apresentar diante dele, apresentar a tua oração diante dele, existem vários fatores que podem influenciar isso na tua vida. E um deles se dá exatamente pela falta de imaginação, pela sensação de abandono, mesmo você estando diante de Deus, crendo em Deus, mas de não conseguir sentir a sua presença e falar com ele. Então, o que eu disse para ela e eu quero dizer para você nessa manhã, se você não consegue orar, se você não consegue falar com Deus, escreva cartas para Deus. Comece a escrever cartas para Deus, comece a escrever aquilo que você gostaria de apresentar diante dele. E quando você começar a escrever essa carta, não apenas peça aquilo que você quer, mas diga para Deus, conte para Deus o que você sente. Então comece a escrever e dizer, Senhor, hoje eu me sinto dessa maneira. E você não precisa ter medo, não precisa ter receio de escrever isso para Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Cristo Jesus, ele morreu por nós e veio para que nós vivêssemos na liberdade. A palavra de Deus diz que antes que a nossa palavra, antes que ela chegue à nossa boca, nós só pensamos. Antes que ela chegue à nossa boca, ele já conhece, ele já sabe. Não há nada que nós possamos esconder de Deus.
Então, quando você começar a escrever suas cartas para Deus, eu dizia para ela, e estou dizendo para você agora também, escreva sobre isso. Senhor, hoje eu estou me sentindo dessa maneira. Senhor, hoje meu coração está aflito. Senhor, hoje eu não tenho conseguido falar muito contigo, mas é desejo do meu coração que essa realidade mude em mim. E eu disse para ela, você vai começar a escrever essas cartas para Deus. E quando você terminar de escrever essas cartas para Deus, você vai começar a ler em voz alta. E aí eu disse para ela assim, olha, ore, leia diante de Deus, em pé, sentada como você quiser. E ela me disse assim, essa era uma outra dúvida que eu tinha. Ela falou, eu tenho problema nos meus joelhos. E eu sempre pensei que eu não podia orar, estar diante de Deus, porque eu precisava estar de joelhos. O que eu estou dizendo para você é que Jesus nos trouxe a liberdade. E não é pela lei, é pela fé. Eu acabei de ler para vocês aqui. É pela fé. Gálatas capítulo 3, no versículo 11, diz assim, olha, pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá pela fé. É pela fé, não é pela prática da lei, da doutrina. Você não necessariamente precisa estar de joelhos para falar com Deus. A Bíblia diz orar em todo tempo, orar sem cessar. Imagine que você esteja andando, indo para o seu trabalho. Então você não pode orar, você não pode falar com Deus, porque afinal de contas você tem que dobrar o seu joelho. E a Bíblia fala para nós que é orar em todo tempo, orar sem cessar. Então onde você estiver, como você estiver, com quem você estiver, orai em todo o tempo. Mas ore, você vai falando baixinho com Deus, só que tem um momento que Deus fala assim, olha, entra lá no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus, apresente as suas petições diante dele. Então, se você não consegue fazer isso falando, se de repente a tua mente parece que ela fechou e você não consegue, sabe, se desenvolver na oração com Deus, comece a escrever. E no momento que você vai lembrando alguma coisa durante o dia, você fala, puxa vida, eu quero que isso mude na minha vida, essa realidade seja transformada. Escreva. E depois você vai diante de Deus e fala, Senhor, e comece a ler aquilo em voz alta para Deus. Sabe o que acontece? A gente não precisa pagar pedágio para chegar na presença de Deus. A gente não precisa de ninguém fazendo isso por nós para estar diante de Deus. Ele nos deu livre acesso. Ele se fez maldição, Jesus se fez maldição por nós. Está escrito na palavra de Deus, que todo aquele que for pendurado no madeiro, né, maldito é. E Jesus morreu e foi pregado na cruz por nós. Ele se fez maldição por nós para que nós pudéssemos então agora entrar na presença de Deus livremente. Ele nos recebe na sua presença. E você, onde você está, seja quem você for, no momento que você clama, a única exigência, sabe, a única orientação que o Senhor nos dá para que nós estejamos na presença dele é um coração arrependido, um coração quebrantado, um coração contrito. Essa é a orientação de Deus. E ele diz o seguinte, não desprezarás. Ele não despreza um coração quebrantado. Ele não despreza um coração arrependido, contrito. É só isso que Deus pede, é só isso que Deus ensina para que nós entremos na sua presença, para que nós estejamos diante dele. É pela fé que isso acontece. Se você tem essa dificuldade de orar, de falar com Deus, escreva cartas para Deus. Sabe quem vai entregar essas cartas? Imagina o seguinte, você tem um grande problema, você vive uma grande dificuldade, você já não sabe mais o que fazer. E de repente você sabe que tem alguém que pode resolver todos os teus problemas. Tem alguém que tem a solução, que você pode chegar diante dele e apresentar isso e você tem a certeza absoluta de que esse cenário será mudado. Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam. É aquilo que você quer, aquilo que você deseja, aquilo que você espera. A fé é essa certeza. E é a convicção dos fatos que não se veem. Tudo aquilo que está diante de você ainda se apresenta de maneira contrária ao que você deseja, mas ainda assim, você continua andando pela fé. Então imagine que você tem alguém que pode resolver todos esses problemas. O quanto você estaria disposta a chegar, a ir até essa pessoa e apresentar a sua petição diante dela? Só que quando você escreve essas cartas, tem uma pessoa que vai chegar e vai levar essa carta diante de Deus. Vai apresentar isso diante dele, que é o Espírito Santo de Deus. Aqui é o único que intercede por nós diante do Pai com gemidos inexprimíveis. Aquilo que nós nem sabemos pedir e orar como convém, ele o faz por nós.
Então, quando você escreve essas cartas e você começa a ler isso para Deus, o Senhor ouve a tua oração. E essa prática vai te conduzir, não é uma lei, não é que tem que ser, mas é uma prática que vai te conduzir a uma experiência, a uma intimidade, a uma fluidez no teu relacionamento, na tua disposição na presença dele. Então você vai começar a escrever e aquilo vai se tornar mais fácil para você. De repente, aquela estrutura mental que você ainda não tem para chegar diante de Deus, e às vezes você pensa muitas coisas, mas você chega diante dele e não consegue, aquilo não sai. Você vai começar a escrever. E depois você vai começar a ler isso para Deus. Então, o que eu quero dizer para você hoje é: escreva cartas para Deus. Escreva cartas para Ele, leia, porque essa tua oração, ela não depende de uma regra. Não tem uma regra, um jeito, uma maneira, sabe, exclusiva para você chegar diante de Deus. Você chega diante de Deus com teu coração quebrantado. Talvez você me diga: ai, Fabiana, mas acontece que Deus deixou uma oração para nós lá, que é o Pai Nosso. É verdade, deixou mesmo. E se você for estudar sobre isso, você vai ver que a oração do Pai Nosso, ela é a oração universal. E ela é universal porque ela tem um roteiro que nos ensina a como orar, a estar na presença de Deus e ao que apresentar diante dele. Então, quando você chega e fala assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Qual é a outra maneira que eu podia fazer isso, Fabiana, sem perder esse princípio, sem fugir dessa orientação de Deus? É você chegar diante de Deus e falar: Pai, a ti eu rendo graças, porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Isso mostra, ensina para nós que nós chegamos na presença de Deus reconhecendo o seu senhorio, o seu poder, reconhecendo a sua paternidade, reconhecendo que ele é soberano sobre todas as coisas, que ele tem o domínio sobre todas as coisas, que ele não perdeu nada disso. Então, ele é um modelo para que a gente desenvolva a nossa oração, a nossa intimidade com Deus, para que a gente desenvolva, sabe, o nosso relacionamento com ele. Só que isso não pode ficar, a tua oração não pode ficar no campo da mente, ela tem que ser declarada. E aí tem algumas formas de você orar que são formas muito eficientes. Não são regras, novamente, mas que são maneiras poderosas de você fazer a tua oração. Que depois desse processo, do processo em que você começa a escrever isso para Deus, ou até junto disso, você pode escrever a tua oração dessa maneira também, você vai começar a orar, colocar isso diante de Deus e declarar isso no mundo espiritual. Então, por exemplo, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como é que isso se aplica na tua vida para você escrever a tua oração? Veja bem, um versículo só. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você vai escrever para Deus ou você vai orar diante de Deus e vai falar: Senhor, a tua palavra é fiel, e ela está dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Senhor, não vai me faltar a sua providência hoje, porque a tua palavra é fiel e ela diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pai, não vai faltar na minha vida hoje alegria, porque a tua palavra diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tu és o meu pastor, Senhor, e nada vai me faltar. Senhor, não vai me faltar hoje oportunidades, porque a tua palavra ela é fiel e ela diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Você está entendendo como é que isso se aplica? A palavra diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é alguma coisa, não é determinada coisa, é nada vai me faltar. Mas, Fabiana, como é que eu acesso isso? Pela fé. É pela fé. É a fé, a certeza de que isso se concretiza na minha vida. De que eu espero por isso e eu sei que isso, eu tenho a convicção de que isso está acontecendo na minha vida. Em Gálatas diz assim, olha, é porventura a lei contrária às promessas de Deus? Eu estou dizendo para você que não é por lei, não é por uma regra, mas é pela, sabe, é pela fé que as coisas acontecem. E aí a palavra continua dizendo: de modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo,
fosse a promessa concedida aos que creem. Você crê? Tudo é possível ao que crê, diz as Escrituras, a palavra poderosa de Deus. Você crê? Se você diz, Fabiana, eu creio, então essa palavra é para você. Receba essa palavra. Escreva suas cartas para Deus. Quando a gente coloca a palavra de Deus dentro da nossa oração, a gente declara no mundo espiritual aquilo e a gente traz para o mundo material aquilo que já foi outorgado por Deus sobre nós, mas que nós ainda não acessamos. Então escreva suas cartas para Deus e comece a declarar essa palavra, comece a orar diante de Deus. Fabiana, eu não consigo dobrar o meu joelho. Faça em pé, faça sentada, faça onde você estiver, mas declare com a tua boca e creia que o Senhor está diante de ti, porque Ele está. Use a tua imaginação, fale com Deus como se você estivesse conversando com qualquer outra pessoa. Fale com Deus, vendo Ele com os olhos da fé diante de você e apresentando isso diante dele. O Senhor é fiel e justo para cumprir a sua palavra, para te abençoar. Ele quer, ele deseja isso para a tua vida. E você não precisa de ninguém para fazer isso por você. Você pode se achegar na presença dele. E você pode ter experiências incríveis, profundas com ele. E você vai ter uma vida completamente transformada por ele. Certo? Fique com essa palavra. O Senhor te abençoe. E sobre a tua vida se realize tudo aquilo que o Senhor tem prometido. E que você acesse cada uma dessas promessas para a tua vida e possa desfrutar de todos os seus benefícios. Fique na paz. Até mais.